Companheiros, bem-vindos novamente ao canal e hoje temos novamente o apoio da Banggood e temos uma máquina muito, mas muito especial, esta Anguote C1 2.0. E vamos começar já a testar o power desta bichinha a subir. Isto é mesmo grande power. Portanto, tem duas vezes 1200 watts, ok? Motor à frente e motor atrás, não dá para desligar, estão sempre os dois ligados. Pá, calculo eu, pela experiência que tenho, pá, que isto vai subir agora neste momento para aí com 65 Nm ou 60. Na boa, sobe realmente muito bem, eu vou em modo eco, epá, e isto vai aqui a subir com uma facilidade incrível mesmo, mas mesmo. Se eu, inclusive, subir aqui o modo de velocidade, olha para isto, não é? Pá, é incrível! Vamos lá dar aqui a voltinha e testar a estabilidade da bichinha. Bora lá isto. Vai começar a acelerar. Ok, larguei aqui aos 25 km/h. Ela vem desbloqueada de fábrica, ok, companheiros? O conselho que eu vos dou é, pá, não se cedam. Velocidade recomendada 25 km/h, ok? De máximo. Eu agora vou descer aqui a 43, mas não vou acelerar, ok? É só para testar a estabilidade, pá, extremamente estável, ok? E aqui aos 45, pá, nem tus nem mus, vai aqui, que é uma maravilha. Portanto, muito estável, ótima para grandes subidas, porque, pá, subidas bem inclinadas, tem um torque incrível. Pessoas mais pesadas têm aqui uma trote, pá, que as leva a qualquer lado. Agora vamos lá testar os modos de condução e de velocidade aqui desta menina. Portanto, ela tem dois modos de condução, ou o Eco ou o Sport, e depois dentro de cada um deles podem optar entre ter 3 velocidades ou 5 velocidades. Modo Eco, velocidade 1. Vamos ver até quanto é que ela dá. 10, 11. Velocidade 2, modo Eco ainda, 14, 15 km/h. Velocidade 3, já se nota o coice, 23, 24. E agora velocidade 4, esqueçam, nem vos vou dizer. Digo-vos já quando parar. Já estou a parar. Portanto, em Eco, velocidade 4, 40 km/h. Vamos à velocidade 5 em Eco. Vamos lá ver. 53 km/h. E vamos lá ver como é que isto bomba em Sport. Vamos à velocidade 1, 13, 14. Velocidade 2, ok, 19. Vamos à velocidade 3. Bem grande da power. Esqueçam, esta vai ter que ser parada outra vez. Em Sport, velocidade 3, 37 km/h, velocidade 4, 49, 50 km/h, velocidade 5, 75, 77 km/h. Aqueles que acompanham o canal com mais assiduidade já sabem qual é que é a minha opinião. A minha opinião é exatamente o que está aqui escrito neste autocolante que a Anguote manda, juntamente com a trote, pá, e que diz velocidade recomendada 25 km/h de máximo. É a minha opinião também. Companheiros, não se estiquem. Ora, vamos lá, primeira paragem do dia, parar aqui no meio do mato. E no meio do mato, porquê? Porque temos aqui uns pneus que convém falar neles, não é? Portanto, 10 polegadas, isto até parece 11 polegadas, mas a marca tem lá escrito 10 polegadas. Aqui a designação que vem é aquela que eu mais gosto, que é 90-55. Pá, são os pneus bem generosos, com uma grande superfície de borracha para agarrar, ok? São tubeless, não sei se já tinha dito. Pá, impecável. E agora, muito rapidamente, unboxing e montagem, é mesmo no instante.
E aqui está ela, companheiros, é a minha segunda Angote no canal. E como já sabem, aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. Eu disse-vos logo que era rápido e foi, só por isso está aí o botãozinho do like. Epá, vocês não se esqueçam de deem um grande like para impulsionarem aqui o vídeo. Pá, a malta normalmente esquece em um likezinho, se gostarem, claro, se não gostarem, pá, ponham na mesma. Não se esqueçam também, é que se encomendarem uma trote destas, isto vem de armazém europeu, se estiverem na Europa, portanto não têm que pagar alfândega e aquelas coisas todas, já está tudo incluído, ok? Teste de travagem, bora lá, siga! E vamos começar já com o travão de trás, que é aqui deste lado, bora lá, bora lá! Que travagem espetacular! Pá, vocês não se esqueçam que isto tem travões hidráulicos da The Island, ok? Grande travagem! E agora o travão da frente, que é aqui deste lado, como as motas, bora lá, tem que dosear! Pá, é que se eu travo a fundo, ela levanta mesmo. Isto é uma travagem incrível. Os discos são de 140 mm, ok? Travões hidráulicos The Island, discos de 140 mm. Siga! E vamos lá agora aos dois ao mesmo tempo, a ver se a gente não bate ali no palanque, não é? Bora lá, bora lá, bora lá! Epá, grande travagem mesmo. Esta trote já tem 34,2 kg, portanto precisa de uns travões em condições, que é o caso destes, sem sombra de dúvida nenhuma. Ela aguenta cargas até aos 150 kg, antes que eu me esqueça. Pá, e uma trote a andar o que esta anda tem mesmo que ter travões, não é? Companheiros, 25 km/h de máximo para todos, ok? Fica o conselho. Grande abraço. E vamos ver como é que se porta esta suspensão aqui no empedrado. Olha para isto. Parece que estamos a andar em alcatrão liso. E vamos aproveitar e testa-se já aqui na terra, depois do off-road, testa-se melhor. Só para fazer aqui um bocadinho de gostinho ao dedo. Epá, isto é uma grande máquina. Olha para esta suspensão. Espetáculo, mesmo bom. Espetáculo de suspensão mesmo, companheiros. Olha para isto. Muito fixe. Portanto, mola helicoidal tanto à frente como atrás, braço oscilante também tanto à frente como atrás, e a mola é regulável, podem ajustar mais durinha ou mais molinha. Muito fixe. E agora, muito rapidamente, teste de iluminação. Siga, é um instante. E vamos lá a um rápido teste de iluminação, mas primeiro vou-vos mostrar aqui o display. Um display muito vistoso, na minha opinião, lindo. Só é pena durante o dia, com o sol a incidir diretamente, não se ver bem. Aqui são os modos de condução, neste caso está em Eco. Carrego aqui, passa a Sport. Aqui a voltagem da bateria está full charge, 58,8 volts. Aliás, podem ver aqui pelos tracinhos, tem os tracinhos completos, mas o que me interessa mesmo aqui é a voltagem da bateria. Esta é a velocidade que iremos, neste caso está a 0, estamos parados. Aqui a mudança engrenada, portanto a velocidade, não é? O nível de velocidade. Segunda, terceira, quarta e quinta, que é o máximo. Aqui temos a trip. Se eu carregar rapidamente aqui no botão de power, passo ao odômetro. Se eu carregar novamente, passo novamente à trip. Aqui é o sinal das luzes ligadas. Falta dizer que aqui são os piscas, portanto pisca para um lado, pisca para o outro, desfaz ao centro. E aqui é a buzina que parece um caminhão. Outra curiosidade, se eu desligar aqui a luz, mas se der 2 cliques rápidos, estão a ver, a luz está a piscar. Isto está visto e vamos rapidamente ver o teste de iluminação. Bora lá. Em relação ao farol, neste caso, os faróis são muito, mas muito bons. Excelente iluminação. Os farolinhos, excelente presença, são 2 também, sendo que na indicação de travagem são 4. Os piscas têm este sinal sonoro e, ao contrário de muitos, vê-se a piscar tanto atrás como à frente. E está mais que visto, não é, companheiros? Vamos lá à conclusão final da iluminação aqui desta bichinha, sendo que a nota depois dou no final do vídeo, como é óbvio, a nota aqui é a iluminação. Em relação aos faróis, epá, é esta bujarda que vocês estão a ver, são reguláveis e inclusive dá para regularem um mais para cima e outro mais para baixo. E tem um aspecto lindíssimo, não é? Os farolinhos, que são 2, não é? Portanto, um deste lado, outro deste lado,
impecável. Se eu travo, sinalização de travagem deste lado e deste lado, e à frente exatamente a mesma coisa, tanto de um lado como do outro. Pá, vê-se a travar quem vem atrás e vê-se a travar quem está à frente, peões, por exemplo. Se eu fizer pisca para um lado, vem aqui e para o outro exatamente a mesma coisa. E ainda temos mais este pormenor decorativo. Vês aqui em gote, tanto de um lado como do outro, fica lindíssimo em termos estéticos, pá, e é mais uma coisa para sermos vistos. Portanto, logo direi a minha nota no final do vídeo, não é? Quando for dar as notas, mas acho que dá para perceber, irrepreensíveis, não é? E só uma nota antes de arrancarmos para a outra parte do vídeo, porque eu sei que vou acabar por me esquecer que esta cabeça já não é boa. Eu há bocado, quando falei na travagem, esqueci-me de referir que isto também tem auxílio eletrónico e que o nível desse auxílio podem controlar ali no display, tirar ou pôr mais auxílio eletrónico. E agora siga para o resto do vídeo. E vamos lá para um dos momentos mais esperados na review desta máquina, o teste de autonomia real. Temos uma bateria com 52 volts, 23,4 amperes-hora e pode ser carregada ou aqui, ou nos dois ao mesmo tempo. Ela já vem com 2 carregadores e assim carregam entre 5 a 6 horas, carga completa. A marca estima que a autonomia esteja entre os 65 e os 85 km, mas é isso que a gente vai ver. Depois da máquina sair da caixa, a primeira coisa que eu fiz foi carregá-la a 100%, o odómetro a 0 km percorridos, ok? Ela carregou aos 100% e ficou com 58,8 volts. Neste momento está com 27 km já feitos aqui no odómetro e 54,3 volts de carga. E vamos ver até onde é que ela chega. Siga! Ora, e vamos só parar aqui neste sítio que é um espetáculo para tirar umas medidas. Epá, eu passava aqui tantas vezes quando era miúdo. Espetáculo, vamos lá ver quanto é que mede aqui o deck. E vamos começar pelo comprimento, daqui a aqui, 53 cm, sendo que para mim a área útil é isto, daqui até mesmo cá atrás, 65 cm. E agora a largura, esta parte mais estreita, 20 cm e meio, e esta parte mais larga, 22 cm e meio. E vamos lá tentar perceber a altura, porque o chão não é muito regular, portanto daqui até aqui 26 cm, sendo que a parte de baixo do deck, deixa lá ver, 16 cm. É altinho, espetáculo para off-road. E vamos lá seguir viagem, que é uma pressa. Ora, vamos lá fazer o gosto ao dedo e entrar aqui num pedaço de terra. Aqueles terrenos de off-road, pá, que a determinada altura eu fazia, neste momento estão interditos. Com as chuvas intensas em Portugal, ficaram todos ilameados e todos destroçados. Vamos lá, está por aqui. Pá, que este terreno aqui é muito fixe. Vamos ter uma imagem incrível. E com estas escarpas para aqui abaixo, temos é que ter cuidado, que estas escarpas são realmente íngremes. Ela porta-se muito bem no off-road, muito bem. Olha para esta suspensão. Pois é, grande da máquina. Brutal, brutal, brutal. Deixa-me ter por aqui. Olha lá isto. Grande maquinão. Até lá responder. Temos mesmo que ter atenção que estas escarpas são íngremes para carás. Bora lá. Sempre a dar-lhe. Preparar aqui para a descida. Ora, vamos lá descer isto. Muito bom, muito bom, muito bom. E vamos ao ponto de situação. Vamos lá ver o que é que ela gastou até agora. Portanto, eu estou neste momento com 46 km feitos e ela está com 50,4 volts, 50,5 volts, diz agora. Portanto, gastou um tracinho, se querem por traços, dos 5, neste momento tem 4. Pá, porra, 46 km. Lá vai. Só fazer aqui mais uma paragenzinha, só para vos mostrar uma coisa. Pá, isto de facto, esta máquina é toda ajustável, portanto, vocês podem baixar o guiador,
à altura que querem. Portanto, vai desde aqui, que é a posição mais baixa, até à posição mais alta, que é aqui, e fica realmente muito alto. Isto não veio escrito em lado nenhum, mas quanto a mim, a altura dos utilizadores dará de 1,50 m na posição mais baixa até aos 2 metros na posição mais alta. E como sabem, esta trote é dobrável. Ponham aí o cronómetro a contar, vamos lá ver quanto tempo é que eu demoro a dobrar isto. Oh, já está, é só levar. É pesadinha, digo-vos já, é pesadinha. Agora vamos lá para montar. Metam aí o cronómetro, não é? Bora lá, vamos a isto. Já está, tranca de segurança. Feito. Siga, siga, que é uma pressa. Bora lá. Se isto fosse a gasolina, diria que vinhamos aqui com os vapores, ok? Vou-vos dizer quantos quilómetros é que eu fiz nesta bichinha, portanto, 43 volts a cair para os 42, sempre a cair para os 42, a cortar, deixa lá ver, 61 km, bem bom. Eu puxei bem por ela, para ali na zona do guincho, fui contra o vento, aguentou-se de facto muito bem, 61 km, top. E vamos lá então a conclusões finais, vou-vos dizer tudo o que é que eu acho desta Anguote C1 2.0. Começo já pelo desempenho destes dois motores, epá, foi irrepreensível, 1200 watts de pico cada um, portanto 2400 watts de pico os dois, sendo que temos que ter sempre os dois a bombar ao mesmo tempo, pá, cerca de 60 a 70 Nm, digo eu pela minha experiência, de torque, pá, mesmo muito, mas muito bom. De 0 a 5 não me resta outra hipótese senão dar um 5. Em relação aos modos de condução, há de facto diferença entre Eco e Sport. Quem quiser mais performance, Sport. Quem quiser o tranquilo do dia-a-dia, Eco. Sendo que se forem para velocidades mais acima, aquelas dos 4, 5 níveis de velocidade, ok? Pá, ela anda de facto muito. Não vou classificar, só porque passa aos 25 km/h de máximo, portanto não vou dar classificação, mas é excelente. Estes pneus tiveram um excelente desempenho tanto no asfalto como na terra. Epá, são assim grossinhos, têm um ganda grip e não me resta outra alternativa. De 0 a 5, 5. Como já perceberam, nesta avaliação está-me a ser muito, mas muito difícil de apontar defeitos. Parece tendencioso, mas não é. É a mais pura das realidades, companheiros. Travões hidráulicos da D-Island. A D-Island é só a marca que eu mais curto de travões de e-bikes e scooters. Portanto, 0 a 5, 5. E vamos agora à iluminação, que vocês já ouviram o que eu disse durante o teste da iluminação. Portanto, não me resta outra hipótese, não é, companheiros? 5. E a suspensão, só para não parecer mal, 4,5, mas dava-lhe um 5 na boa. É só para não parecer mal. Em relação à bateria, embora tenha tido um excelente desempenho, leva 4,5 só para não se armar em parva. Tive que vir a empurrar, portanto, 4,5. Na relação qualidade-preço também não me resta outra alternativa, 5. E resta-me agradecer à Banggood. Muito obrigado pelo apoio ao canal, muito obrigado mesmo. Companheiros, não se esqueçam que aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto aqui desta menina e de outras que eu também recomendo, ok? Companheiros, sejam felizes porque isto é do caraço. Grande abraço!